Além da reação aqui da nossa audiência, a gente vai acompanhar agora a reação também de políticos da direita pressionando muito o governo Lula para a demissão do ministro Carlos Lupe. Já vamos colocar então aí na tela algumas dessas reações. A gente começa com o senador cearense Eduardo Girão, que começa escrevendo em caixa alta: safadeza seletiva? Por que Lula não demitiu Lupe após fraude bilionária no INSS e ainda continua ministro? O que falta mais? E não adianta o governo, entre aspas, Lula, inventar cortinas de fumaça como escala 6x1 e viagem à China e Rússia com presidentes do Senado e da Câmara para esfriar. Não iremos dar trégua à roubalheira. E desde ontem à noite, da tribuna do plenário, questiono a permanência do ministro Carlos Lupe frente ao Ministério da Previdência depois da descoberta do maior escândalo da história do INSS, em que foram roubados mais de 6 bilhões de reais dos aposentados e pensionistas. O pior é que o ministro havia sido informado há 4 meses pelo TCU, Tribunal de Contas da União, sobre esses problemas. Continuo coletando assinaturas para a instalação de uma CPI na casa, absolutamente necessária, embora já tenha assinado uma outra iniciativa similar, CPMI, envolvendo também a Câmara dos Deputados, da senadora Damares Alves, pois uma das duas casas tem instalação imediata. A gente vai acompanhar um trechinho de um vídeo do senador Eduardo Girão. Já vamos acompanhar esse vídeo do senador Eduardo Girão, dando continuidade aqui às reações. Outros parlamentares. Felipe Barros, do PL, afirma o seguinte: o ministro da Previdência Social de Lula, Carlos Lupe, admitiu que já sabia desde 2023 que havia indícios de irregularidade no pagamento dos aposentados, mas nada fez para parar o crime. Para piorar o cenário, descobriram que havia dinheiro de fraude do INSS sendo levado até para a Venezuela. Segundo Felipe Barros, Carlos Lupe até já comentou esse assunto, diz que no governo as coisas são lentas, que não é exatamente como os gestores querem, que isso demanda algum tempo, por isso essa demora. Temos também Eduardo Ribeiro, presidente do Novo, afirmando o seguinte: nada contra Carlos Lupe, a estrutura do INSS estava sendo usada para roubar milhões de aposentados. Lupe é responsável pelo INSS, admitiu que sabia e não fez nada. É, no mínimo, prevaricação. Lupe já deveria ter caído, segundo o presidente do Novo, Eduardo Ribeiro. Dando continuidade às reações, o senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio, filho do ex-presidente, afirma o seguinte: essa fala do ministro é uma confissão de crime em rede nacional. Lupe precisa responder pelos demandos no INSS, assim como todos os outros envolvidos. Não podemos permitir que aposentados, depois de uma vida de trabalho, sejam roubados por uns espertalhões da esquerda, afirma Flávio Bolsonaro. Deputado Rodrigo, da oposição, também se pronunciou, disse o seguinte: de agora, Carlos Lupe, ministro de Lula, diz que está para defender os aposentados e pensionistas. Mentira! Ele nada fez ao saber da fraude dos descontos irregulares do INSS desde 2023. Lembrando que o caso é mais antigo, vem ainda do governo Bolsonaro. Deputado Carlos Jordi, do PL do Rio, disse o seguinte: Lupe confessa que sempre soube do roubo dos idosos no INSS e Lula insiste em manter o ministro. Será que ele tem algo a revelar sobre o esquema que pode prejudicar o descondenado, como adjetiva aí Carlos Jordi, o deputado da oposição, ele que já foi inclusive líder da oposição na Câmara dos Deputados. Agora sim, vamos acompanhar esse vídeo do senador Eduardo Girão cobrando a demissão do ministro Carlos Lupe e também a instalação de uma CPI. Vamos acompanhar. Carlos Lupe, que é o ministro, ele já sabia, porque há 4 meses tinha sido informado. De duas, uma, se ele diz que é safadeza. Uma, ele é incompetente, e a outra, ele é conivente com a safadeza. De duas, uma. Então a gente precisa realmente... Agora o pior é continuar. E o governo Lula não tomar medidas com relação à permanência dele.